Olá, senhoras e senhores, estamos começando Destaques e os Indestaques de 2025. Aquilo que não foi destaque. Atenção, Santa Catarina! Destaques de 2025. O primeiro destaque que eu vejo para Santa Catarina foi o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Goste você ou não goste desse cara, em 2025, João Rodrigues apareceu de uma forma a tal ponto que é candidato a governador em Santa Catarina e com grandes possibilidades de ser governador do estado. E está tendo a coragem de enfrentar a máquina, o governador Jorginho. João Rodrigues, dá para se dizer sim que é um destaque. Outro destaque, Décio Lima. Bom, este Santa Catarina, independente de gostar do PT, não gostar do PT, o Décio Lima, presidente nacional do Sebrae, levou para Santa Catarina, foi pela força dele, tá? Junto ao governo Lula e coisa e tal, que levou para Santa Catarina obras que Santa Catarina jamais tinha visto. Jamais tinha visto. O Décio fez, se você fechar os olhos, fizer uma reflexão, você percebe que o Décio fez a diferença para o estado de Santa Catarina. Pode crer. Por isso ele é destaque de 2025. Quando se fala em Santa Catarina, claro, você fala do Oeste, você fala de... Santa Catarina é um estado no todo ele é muito pujante. Mas o turismo, Balneário Camboriú, né, e próprio Camboriú, é algo que atrai, né, Florianópolis, enfim. Aqui está uma família Pavan. Cara, é impressionante o que o pai e a filha estão fazendo com Balneário e Camboriú. É destaque, sim, esta família em 2025 no estado de Santa Catarina. Família Pavan. Indústria, comércio, é inegável que o Luciano Hang faz a diferença em Santa Catarina. É inegável a força desse cara. É inegável que a Van foi destaque em 2025. É inegável que a Van leva Santa Catarina para o mundo. Então, é destaque sim a Van, é destaque sim o velho da Van em 2025. Outro destaque de 2025 no estado de Santa Catarina e que mexe com o Brasil e com o mundo é o Porto de Itajaí. E aí vem uma participação muito importante de um cidadão que tem que ter o reconhecimento em 2025 do sul do Brasil e do estado de Santa Catarina, o João Paulo, superintendente do Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí tem uma movimentação para a nossa economia de suma importância. E se não fosse este cidadão aqui, junto com o Décio Lima, o Porto ia continuar a nheca que era. Não é Itajaí que estava sofrendo com o Porto, não é aquela região. O estado de Santa Catarina estava paralisado com o Porto. O Porto que estava abandonado, jogado, com coisas escusas, diferentes do que tem que ser, foi assumido e depois enfrentou uma briga com o Porto de Santos e hoje vinculado ao Porto da Bahia, faz a diferença sim em Santa Catarina e já está fazendo pelas mãos deste rapaz, João Paulo, atual superintendente do Porto, e do Décio Lima. E aguarde que o Porto de Itajaí vai ser federalizado, já é federalizado, mas vai ser de Itajaí, de verdade, junto com todo o aval do orçamento do governo federal. Portanto, duas empresas que merecem destaque, a Van e o Porto de Itajaí. Então, senhoras e senhores, agora vamos para os destaques de 2025 em Santa Catarina. Destaques, né? Que significa coisa feia, mal feita, mal lavada. Primeiro destaque é o Carluxo, né? Que nem catarinense não é. O Carluxo, se você chegar para ele e pedir o nome da ponte principal de Florianópolis, é capaz dele dizer, não sei, é o Cristo Redentor, né? Não é Ercílio Luz. Então, querer que um cara venha do Rio de Janeiro ser candidato ao Senado em Santa Catarina é um destaque.
Quem está apoiando essa ideia é alguém que não gosta de Santa Catarina. Isso que é uma vergonha. Isso é uma vergonha para Santa Catarina. É uma vergonha para o Espiridião Amin, uma vergonha para todas as lideranças, famílias tradicionais na política de Santa Catarina. Tá? Uma vergonha. Então isso é um em destaque, até merece ser apagado para não aparecer muito o nome, para não fortalecer. Outro em destaque é o próprio Jorginho, o governador Jorginho. Governador, eu acho o seguinte, a sua ingratidão, né, só coisa negativa, com as ações do governo federal para Santa Catarina, fizeram com que Santa Catarina quase perdesse algumas coisas importantes para o Estado. O Estado teve os seus avanços? Teve. E aí o senhor merece destaque. Mas eu acho que teve mais indestaques do que destaque. E a ingratidão é um indestaque que não se deve aceitar nem na vida pública e nem na vida privada. É um registro de 2025. Eu acho que Santa Catarina, no todo, está de parabéns. Terra pujante, terra amada, terra linda, feita por pessoas trabalhadoras, por rendas per capita maravilhosas, né, por histórias como Jaraguá do Sul, como tantas outras regiões de Santa Catarina. Parabéns, Santa Catarina. Santa Catarina, catarinenses, vocês foram destaque em 2025. Vamos agora, meus amigos, aos destaques 2025 e em destaque também no nosso estado do Paraná. Paraná. Meu Paraná, querido, tá aqui. Paraná, 2025. Destaques do Paraná. Vamos começar o aspecto político do Paraná. O Paraná, mais precisamente na região dos Campos Gerais, tem um deputado chamado Aliel Machado, que o Estado já conhece. Esse menino, não é porque eu conheço as suas origens, conheço a mãe dele, conhecia o pai, conheço a história desse menino, já foi engraxate num programa social que eu cuidava, mas esse menino em 2025 fez a diferença. Disse um amigo meu no box hoje, gostem ou não gostem do Aliel, mas é inegável que este cara tem se destacado demais. Destacado por causa do trabalho. Aliel, você merece o Prêmio Destaque 2025. Você foi um articulador do Paraná, não só da região dos Campos Gerais, mas do Paraná em Brasília. E não foi assim, dizendo amém a tudo, não. A gente convive lá em Brasília, a gente sabe que você não é de dizer amém para tudo. Aliel Machado, deputado federal, destaque em 2025, com o nosso reconhecimento, inclusive, não só meu, mas de muitas pessoas, porque esse destaque eu tenho base para estar falando aqui, de ouvir pessoas. Outro destaque que eu acho no Paraná é o Flávio Arnes. O Flávio Arnes, talvez até porque o nosso Senado está muito fraco, né? O Moro devagar, quase parando. O outro lá nem se fala. Aí você vê o Flávio Arnes sempre atuante. A luta pelas APAES nesse ano 2025, naquela situação, a luta pela educação faz com que Flávio Arnes, com toda a sua experiência de vida e tudo, mereça o destaque de 2025. E isso mostra que aqui, que idade não interfere, não é? Tá na hora de trocar, tá na hora de trocar. Trocar? Foi trocado no Senado. Foi colocado o outro senador mais novinho e um outro empresário. Rolou alguma coisa? Nada. O que reflete de verdade na nossa vida é a vontade de fazer, é dignidade, é retidão, é respeito pelo povo e é atitude. E neste caso, este cara teve, por isso ele é destaque em 2025. Vamos mais. Tem alguém que não concorde comigo em dizer que um dos maiores articuladores da política, dos bastidores, é um paranaense, no Brasil, é um paranaense e que se destacou muito em 2025? Ricardo Barros. O Ricardo é um baita de um articulador, é um cara que, ele fala assim, a gente não cansa quando faz o que gosta, e por isso eu não estou cansado e não preciso descansar. É um baita de um articulador, tem articulado politicamente em momentos decisivos nos bastidores,
e merece sim um destaque de 2025. Tem que se respeitar um cara que tem esta habilidade política e palavra, né? Sim, sim, não, não. Tem gente que não gosta, às vezes, do jeitão, que diz não, não, mas depois o cara vê que ele não está enrolando. Vamos para outro destaque de 2025, destaque da oposição ao governo Ratinho. É inegável que esse rapaz foi um baita de um destaque em 2025. Precisa ter oposição. Tem que ter o outro lado que questiona. Senão, de que graça que tem? Aí não adianta. E o Arilson Chiorato, deputado estadual, presidente do PT, enfrentou uma eleição complicada, aprendeu que ele precisa estar mais próximo da base, dos companheirados dele do PT, quase perdeu a eleição para o Zeca, né? Que, aliás, fez um belo trabalho também o Zeca, mas o Arilson foi efetivamente, em 2025, um destaque na oposição ao governo do Estado, questionando com precisão de informação, com autoridade de deputado, com postura, né? Às vezes até o governo tendo preocupações. O Arilson teve várias batalhas de coisas que não aconteceram e que estavam erradas e que foi pela força dele que não aconteceu e o Paraná foi protegido. Então, Arilson Chiorato foi destaque, sim, em 2025 na política. Quem mais? Deixa eu pensar aqui, até fiz uma colinha. Alexandre Cury. Não é porque o Alexandre é pré-candidato a governador e tal, mas o Alexandre já tem uma história de longa data. Não sei se é com Y, com I, sei lá. Bom, mas é o Alexandre Cury. É o Alexandrinho, que não para, que se mexe, que, né? Alexandre Cury é inegável que foi destaque em 2025. Presidente da Assembleia, atuante, soube administrar a Assembleia, soube tocar o barco, soube manter uma relação positiva com o Legislativo, questionando muitas vezes, não se afastou em momento algum dos municípios, como é da sua origem e do seu estilo. Alexandre, você é destaque, sim, em 2025. É inegável, você percebe aonde? Você percebe quando você anda em qualquer canto do estado do Paraná e você fala no Alexandre Cury, tem um reconhecimento imediato. Então, Alexandre, seja dos prefeitos, vereadores, lideranças de município grande, pequeno, médio, ou bem pequenininho, o Alexandre tem uma presença permanente e é destaque, e foi destaque em 2025, e 2026 tem muita coisa para ele pela frente. Tá aí. O que mais? Vamos achar mais um na colinha. Beto Preto. Beto Preto, deputado federal, mas secretário de saúde, e o grande destaque do Beto, e eu falo assim que é uma injustiça o que se faz muitas vezes com o Beto Preto. Quando se relaciona ao Beto Preto, simplesmente a luta responsável e eficaz e modelar que ele fez em relação ao Covid. O Beto é muito mais do que isso. Claro que neste momento ele foi fundamental e o governador Ratinho foi esperto que passou por um médico, por um cara a responsabilidade de tocar esse barco e ele foi modelo para o Brasil. E o Beto se destacou demais em 2025. Todos os municípios do Paraná têm ações da CESA, têm ações da saúde, têm ações do Beto Preto. Beto Preto, você foi destaque em 2025. Um secretário atuante, cara, um cara do bem, um cara que atende e merece, sim, esse destaque de 2025. Vamos lá, o que mais que nós temos aqui na colinha? Eu acho que tem temas no Paraná que, se a gente for discutir, a gente vai perceber na hora. Então, se você for falar, tema saúde, tema educação, né? Teve lá o secretário Rony, fez um belo trabalho e tudo. Agora, a segurança pública, gente, é inquestionável. Aí, claro, tem que se dar um destaque ao governador Ratinho, mas, claro, também para quem executa, para quem leva o pedido para o governador. Eu fui secretário de Estado, eu sei, depende do secretário. E o Hudson, secretário Hudson, secretário tem uma história de vida linda, inclusive, né? Perdeu o pai num assalto, uma coisa assim e tal, depois se tornar polícia. E o Hudson fez um belo trabalho na segurança pública do Paraná. É verdade, ande por aí e veja. A nossa Polícia Civil, a nossa Polícia Militar, a estrutura das polícias, tudo mais. Quer dizer, o Hudson, parabéns, viu, Hudson? Parabéns, e por isso, por observar, por conversar, é aí que nós chegamos à conclusão de que você, Hudson, secretário Hudson, você é destaque em 2025. Ok? Maravilha, o que mais? Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada ali na colinha.
Você está participando, senhoras e senhores, do Destaque 2025 de uma forma diferente, mas aqui, com respeito a cada um, claro, com um pouco de brincadeira também, mas falando a verdade, porque toda brincadeira tem um fundo de verdade. Vamos lá. Olha, eu acho que é inegável também que a gente vá... O Ratinho se colocou candidato a presidente da República, né? E o Ratinho começou a crescer. No Paraná tem 80% da aprovação. Mas ele começou a crescer, avançar. Tá em São Paulo daqui, coisa arada. Por quê? Ele foi esperto, cara. Trouxe um cara que é o secretário de comunicação no governo do Paraná. Não gosta de aparecer, não aparece em foto, não aparece em lugar nenhum, mas um baita articulador. Grande parte da responsabilidade de fazer com que o Ratinho esteja ampliando bastante o seu conhecimento no Brasil afora, através de um trabalho nos bastidores, com mídia nacional e tudo mais, chama-se secretário Kleber. Tá? Kleber, parabéns. Você não aparece muito, mas você é um baita de um articulador e um baita de um cara que entende da comunicação. Parabéns, você é destaque, secretário de comunicação do Paraná, Kleber da Mata, e junto, claro, com aquela Keia queridona que sempre atende lá na secretaria, junto com o William, enfim. Mas o Kleber merece, sim, ser considerado um destaque de 2025. Talvez você diga, mas quem que é esse cara? Tal. É porque talvez você só vê a repercussão daquele trabalho de base que ele faz, mas ele não aparece, mas é destaque, sim, pode crer. Senhores, eu só rapidamente fazer um Moro, Greca, Guto, Alexandre, Requião, são pré-candidatos a governador. Tá aquela confusão agora, quem vai ser, quem não vai ser, aquela coisa. Esses caras, todos têm destaque. Todos, alguma coisa tem destaque. Tem uns que não tem muito, né? Mas é óbvio que o Guto tem destaque, né? Tá correndo, tá trabalhando na Secretaria das Cidades. É óbvio que o Greca tem destaque. Não é à toa que um cara é 3 vezes prefeito de uma cidade de Curitiba, amado pelo Paraná. É óbvio que o Requiãozinho está construindo a sua história, aparecendo bem nas pesquisas. Por quê? Porque ele tem o aval, tem o nome do pai, tem uma simpatia da esquerda, mas tem também uma postura muito firme. É óbvio. O Moro, eu não sei de onde vem tanto esse destaque, essa coisa de primeiro lugar, porque nas pesquisas, porque o Moro não dá para dizer qual o destaque realmente em 2025 do Moro. Eu não sei. Se você tem, mande para mim nas redes sociais que eu faço um outro destaque de 2025. 3 empresas no Paraná que dá para se registrar que tiveram destaque e você vai concordar comigo. Vamos lá. A primeira é o DR, Departamento de Estrada e Rodagem, vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística. Secretaria essa administrada pelo secretário Sandro Alex. O DR, que quem coordena lá é o Furiati. Gente, parem para pensar um pouco, e às vezes até me questiono de onde tem tanto dinheiro assim. Será que o Ratinho organizou as caixas ou tal? Porque o que tem de obra pelo Paraná é impressionante. Né? Parem e olhem. Olhe, pare agora e pense. Né? Até enche o saco às vezes nas estradas aí que você acaba tendo que parar e tal. Mas o DR foi um destaque em 2025. Né? Claro, o DR, que tem que tomar um cuidado com esses pedágios. Né? Tá uma vergonha esses pedágios, né? Acidente acontecendo, não tem estrutura para atender um acidente, cara. Os pedágios do Paraná estão deixando a desejar. Chega a combinar o refrão. Tá horrível. Tá? Nós vamos fazer um programinha especial sobre os pedágios. Mas o DR, como um todo, fez um belo trabalho, está tendo um monte de obras, né? E aí leia-se, então, o trabalho de toda a equipe do DR e também, obviamente, do secretário Sandro Alex, que é o responsável pelo DR através da Secretaria de Infraestrutura e Logística. Outra empresa que merece demais o destaque é a Itaipu. Isso aqui, bicho, você não tem como, é só você parar dentro do teu município agora que você está assistindo e pensar um pouco que tem alguma mão da Itaipu. O governo Lula resolveu tirar Itaipu daquela bolha que tinha ali por Foz do Iguaçu e região e atender todo o estado do Paraná. Gente, é de cooperativa de reciclagem, a placa solar em hospital, carro para não sei o quê. As ações sociais da Itaipu
É a maior forma de energia que essa empresa pode dar para o estado do Paraná. Parabéns, Itaipu. Parabéns ao grande, um cara que é destaque em 2025, porque ele que é o grande líder da Itaipu, que é o Enio VR. Aliás, é candidato ao Senado, né? O Enio VR. Portanto, Enio VR, Itaipu, colaboradores da Itaipu, vocês são destaques em 2025. E motivo de gratidão. Cara, é só parar para pensar, e aqui eu quero puxar para a minha cidade de Ponta Grossa, a Santa Casa, o que seria a Santa Casa sem a Itaipu. Né? E tantas outras entidades, tantas outras, a Itaipu é hoje um grande destaque e um polo de apoio para o estado do Paraná. Parabéns, Enio VR, parabéns, Itaipu, são destaques de 2025, sem dúvida alguma, com toda a convicção. Muito bem. Outro destaque, outra empresa destaque, aí eu queria que você também pensasse, e é uma coisa assim que a gente começa a refletir sobre essa questão de privatizar e coisa e tal. Sanepar. A Sanepar, gente, perceba como as coisas mudaram e reclamação, às vezes tem, um bairro vai ter que ficar sem água porque está tendo obra, porque não sei o quê. Não tem outro jeito. Às vezes tem que fazer isso. Mas os avanços que tiveram nesse ano de 2025, através do trabalho da Sanepar, é inegável. É só você parar para ver, eu fui buscar informação, quem indicou lá na minha rede social, a Sanepar, eu fui ver, será que é isso mesmo? E realmente é isso mesmo. Falei com urbanistas, falei com gestores públicos, parabéns à Sanepar, parabéns acho que o presidente da Sanepar é o Wilson Blay, né? Tem lá a Melissa, enfim, toda a equipe da Sanepar, parabéns. Vocês realmente fizeram a diferença em 2025 e por isso são destaques em 2025. Tomara que 2026 continue nessa pujança. Paraná, estado pujante, Paraná, estado bom. Porém, temos que analisar o indestaque. O que não foi destaque nesse ano de 2025? A corrida estava indo, tinha lá vários querendo... Daqui a pouco chega no final do ano, o caboclo velho cai de ponta cabeça no chão, né? Toma um soco no meio da fuça e daí deu para a cabeça. Em destaque, sem dúvida nenhuma, gente. A Assembleia Legislativa ficou um ano inteiro lidando para cobrir fiasco e obradas do Renato Freitas. Renato, cara, eu não vou dizer com todo respeito, porque você não tem muito respeito, não, né? Por quase que ninguém. Então, deputado Renato Freitas, eu não sei se vai ser cassado, se não vai, quem tem que ver isso é os teus parceiros lá da Assembleia. Mas que você foi em destaque em 2025, você foi. Você fez feio para o estado do Paraná. Você levou o estado do Paraná para um lugar que não deveria, não merece. Então, Renato Freitas, você é definitivamente, sem dúvida nenhuma, o em destaque de 2025 no estado do Paraná. Por isso você vai receber, obviamente, o troféu do em destaque, né? Que é o troféuzinho do em destaque, que é isso daí. Vamos agora para os destaques 2025 no Brasil. Zil! Vem comigo! Brasil! Meu Brasil brasileiro. Brasil 2025, os destaques. Senhores, vamos começar com um tema que move, diz assim, né, que move o Brasil. Olha, um tema, uma área muito bem atendida, né, e que às vezes reclama, mas é muito bem atendida e que merece o nosso respeito, que é o agro, né? Portanto, dentro deste tema, não tem como não falar que foi destaque esse paranaense, que agora é mato-grossense, que é lá do senador Carlos Fávaro, ministro Carlos Fávaro. Este é destaque, sem dúvida nenhuma, Fávaro. É destaque em 2025. O ministro que passou de 450 mercados abertos no mundo para o Brasil. O ministro que, com o seu jeitinho, com sua equipe,
foi abrindo estrada, foi indo, foi um cara que é fazendeiro, que tinha que administrar os negacionistas do agro, que fazendo tudo não percebe os avanços que tem ou não quer perceber, e ele foi administrando plano safra cada ano mais pujante, e tanto que um dos maiores agricultores do mundo hoje, o Blairo Maggi, já disse que o candidato a Senado dele no Mato Grosso é o Carlos Fávaro. Então, ministro Carlos Fávaro, sem dúvida nenhuma, você é destaque em 2025 pelo trabalho feito no Ministério da Agricultura. E vai ser senador, sem dúvida nenhuma, porque é impossível que o agro, que o povo do Mato Grosso não perceba o que esse cara fez pelo estado do Mato Grosso. Vamos para frente. Outro destaque é o Renan Filho. Eu tive com o Renan, um gentleman, um cara que assim, fez muito no Ministério dos Transportes. Pegou um caminhão e foi de Brasília até o Pará para fiscalizar as estradas, já economizava para ir no COP, mas não é por isso tão só por isso, por essa jogada de marketing e de trabalho, que o Renan merece destaque. O Renan merece destaque por todo o trabalho que fez junto ao DENIT e junto ao Ministério, mas principalmente, Renan, por essa última tacada tua, desta briga que você chamou para você, que foi acabar com esse negócio de ter obrigatoriedade de autoescola para fazer a tal da CNH. Isto foi o lacre do merecimento de destaque de 2025 para o Renan Filho. Tá? Ministro, parabéns. Quem quiser fazer com essa autoescola, faça, tal. Mas o brasileiro que, como meu jornalista esses dias, que disse, eu não tenho carteira, mas por que você não fez carteira? Porque é R$4.000, foi num parcelo, não sei o que, você fala, para aí. Agora ele vai fazer a carteira e não vai gastar tudo isso e tá tudo bem e tá tudo certo. Então, Renan, claro que teve o aval do governo Lula e tal, né? Teve o aval do presidente, o presidente ficou do lado dele nisso. Mas, Renan, parabéns. Renan Filho, ministro dos Transportes, é destaque, sim, em 2025. Muito bem, mais o quê? Vamos falar agora de um destaque especial que eu vejo e falo com muito orgulho por ser paranaense, né? A Secretaria de Relações Institucionais tem no comando a ministra Gleice. Quando colocaram, o Lula escolheu a Gleice para ser ministra, mas a menina, será que, sabe, tinha gente que questionou assim, será que uma mulher vai administrar esse chão tão difícil de maior parte de homens e valentões do poder na Câmara e no Senado? A Gleice, em primeiro lugar, eu tenho o orgulho de dizer que você é paranaense. A Gleice, com muito jeito, com muita credibilidade, com aval do presidente Lula, tem administrado. A confusão agora, está tendo atualmente uma confusão de Câmara revoltado, Senado revoltado? Claro que está tendo. Mas todo mundo sabe por quê, né, Messias? Messias. Então, senhores, a questão é o seguinte, as revoltas lá em Brasília podem estar acontecendo, mas como é que está aqui na base? A base as pesquisas mostram. E a Gleice é uma das grandes responsáveis por isso. Gleice, paranaense, deputada federal pelo nosso estado do Paraná, você, sem dúvida nenhuma, em nome das mulheres, em nome daqueles homens que disseram, essa aí não vai dar conta, você mostrou que com habilidade, com sensibilidade de mulher, dá para se fazer a diferença e mantendo postura, firmeza e sensibilidade ao mesmo tempo. Portanto, por isso, Gleice Hoffmann, você sim, gosta do PT, não gosta do PT, gosta da Gleice, não gosta da Gleice, mas é inegável que lá no silêncio das análises, é inegável que não possa se dizer que Gleice Hoffmann foi sim destaque no Brasil em 2025. Bom, o que mais? Eu acho o seguinte, é inevitável, mas eu sou bolsonarista, eu não gosto, eu não sei o quê. Tudo bem. Mas eu não tenho... Para aí, você desvista agora de qualquer situação e pense no presidente da República, Lula. Essa confusão com os Estados Unidos da América,
Essa confusão toda feita aí com o Trump e a forma com que está sendo administrado, de um falar com o outro. O Trump agora disse, eu gosto muito do Lula, o Lula respeitando o Trump, mas sempre com firmeza. Não aceitamos isso, não, aqui é business, é pá. Eu acho que essa confusão aqui chancela que o Lula foi destaque, sim, em 2025. Eu não estou nem falando dos programas, eu não estou falando da questão do imposto de renda, eu não estou falando do pé de meia, eu não estou falando de nada de programa. Eu estou falando especificamente por essa movimentação internacional que foi com os Estados Unidos da América, onde tinha um pseudo-brasileiro tentando estragar toda a nossa relação pensando somente no dele. E com habilidade, com jeito, no tempo certo, o Lula administrou isso e por isso eu entendo que o presidente Lula, presidente da República Federativa do Brasil, foi sim destaque em 2025. Aliás, se o mundo está falando isso, não é eu que não vou chegar também a esta conclusão. Lula, sim, foi destaque em 2025. Tem um páreo pela frente em 2026? Tem, claro que tem. Eleição é sempre um páreo. Quem está numa eleição é sujeito a ganhar ou sujeito a perder? Mas que foi destaque em 2025 é inegável. O Brasil é bom demais. Você tem dúvida disso, que o Brasil é bom demais? Eu não tenho. É um país abençoado por Deus. É bonito por natureza. É tudo de bom. Mas teve, infelizmente, um destaque em 2025. Senhores, quando um brasileiro sai do Brasil para um outro país, recebendo um salário, não trabalhando, falando mal do nosso país, detonando nos bastidores do nosso país, mentindo que era amigo do Papa, do Trump, do não sei o quê, fazendo um alvoroço para prejudicar o nosso país por uma questão única e exclusiva: Deus, pátria e família. Deus era o Trump, que o Trump nem sabia que era Deus do cara. Pátria era os Estados Unidos da América e família era a dele, né? Preocupado com a família dele. Então, Eduardo Bolsonaro, eu acho que até mesmo quem é bolsonarista não tem dúvida nenhuma que você foi um desastre em 2025. É o destaque de 2025 com muita tristeza. Não pense que eu estou feliz de fazer isso em destaque. Mas como a gente tem feito destaque em destaque, acho que sem dúvida nenhuma, para o nosso país, você foi uma vergonha. Obrou e sentou em cima. Mas a resposta está aí e o povo está vendo. Até mesmo aqueles que gostam do Bolsonaro estão com vergonha de você. Vamos à nossa categoria especial do Destaques 2025. É os destaques de 2025 que você está acompanhando aqui conosco, nesta solenidade. Vamos então para os destaques especiais das categorias especiais, começando com algumas prefeituras, com alguns prefeitos. Gente, a capital do Paraná é de todos, né? Curitiba, a nossa capital, ela é de todos, não é dos curitibanos, ela é de todos os paranaenses. Curitiba vinha sendo já bem cuidada pelo Greca, com o vice o Eduardo Pimentel. Agora o Eduardo entrou na prefeitura de Curitiba e colocou a sua identidade própria, o seu estilo de trabalho. Eu conversei com mais de 10 curitibanos para chegar nessa análise. O Eduardo é um cara que não para. Tem secretário do Eduardo que está estafado de tanto correr, de tanto trabalhar. Eduardo Pimentel, você está cuidando muito bem de Curitiba. A tal ponto que fecha o ano agora com o maior Natal de todos os tempos de Curitiba, trazendo turista do mundo inteiro para ver o Natal de Curitiba. Curitiba está linda, Curitiba é pujante. E o Eduardo Pimentel, inegavelmente, é unanimidade, Eduardo. Tá? E isso serve para você, através, junto com a tua família, continue em 2026. Aguente esse pique, porque o resultado não é só você se sentir bem, o resultado está na qualidade de vida dos curitibanos e no orgulho nosso, paranaense, nós paranaenses,
de ter a nossa capital bem cuidada. Eduardo Pimentel, você é sim, sem dúvida nenhuma, destaque em 2025. Outro prefeito que eu quero aqui registrar um destaque é prefeito que vem de uma administração anterior, uma administração truncada, difícil. Você pega, tem que reorganizar a cidade. E o primeiro ano de reorganização de uma cidade não é fácil. Ainda mais uma cidade que estava ruim, meio que abandonada. O Silvio Barros está fazendo a diferença. A grande dificuldade do Silvio, o Silvio virou um homem do mundo, porque o Silvio Barros é um cara que é respeitado e é referência mundial em urbanismo, em sustentabilidade, em competência. Sabe, o Silvio é um cara diferente. E Maringá, eu tenho que agradecer Maringá hoje no Destaque 2025. Agradecer a vocês emprestar o Silvio Barros para o mundo, para mostrar para todos os prefeitos que para mudar a questão ambiental precisa dos prefeitos. E o Silvio tem feito isso. Mas ele não abandona em momento algum Maringá. Convivi muito esse ano em Maringá e vi a evolução de Maringá, de uma cidade que estava jogada às traças, que teve que ser reorganizada, fazer equipe nova e fazer acontecer. Silvio, os maringaenses do bem, e eu fiz a pesquisa para fazer esse comentário, parece brincadeira, mas é sério, destacam você como realmente uma referência. E como paranaense, como brasileiro, também nós destacamos você como referência. Silvio Barros é destaque sim em 2025. Vamos agora para a cidade de Palmeira. Palmeira é outra história desta forma. Palmeira, cidade de Palmeira. Palmeira vinha de uma administração bem ruinzinha. Tinham tirado Palmeira do mapa. Altamir Sanson, que já tinha sido prefeito, assumiu Palmeira, reorganizou a equipe e em um ano já fez a diferença. A tal ponto que as pessoas de Palmeira responderam nas nossas redes sociais que você, Altamir Sanson, pelo teu trabalho, pela tua pujança, pela tua relação com o governo federal, com o governo estadual, você conseguiu muita coisa para Palmeira, investimentos que não se via há muito tempo. E por isso você é, sim, destaque Altamir Sanson, prefeito de Palmeira em 2025. Ok? Jaguariaíva, mesma coisa. Cidade de Jaguariaíva, prefeito Juca, 2 metros de altura. O Juca tomou uma decisão agora, recentemente, que começou a devolver 20% do salário dele por causa que as contas da prefeitura estavam arrasadas. A ex-prefeita de Jaguariaíva deixou a cidade de uma forma muito triste. E o Juca teve que reerguer essa cidade. Essa atitude do Juca de 20% é uma atitude simbólica dele e de sua equipe, mas que faz a diferença. Os colaboradores começam a cuidar, as pessoas começam a economizar e é importante para a cidade. E até o polo madeireiro, essa questão dos Estados Unidos prejudicou muito Jaguariaíva. Juca, você segurou a bucha e está fazendo a diferença. Jaguariaíva já começa a respirar um momento novo de verdade neste um ano que você está à frente de novo na prefeitura de Jaguariaíva. Por isso, Juca, você é destaque sim em 2025. Juca, J de Jaguariaíva, você é destaque em 2025. É mais fácil para quem já estava administrando numa cidade ir no embalo e fazendo sua história. Elisângela Pedroso. Um jeitinho simples, um jeitinho dela, e sorridente, vai indo e foi. Como Carambeí avançou. Elisângela, não é de graça que as empresas vão a Carambeí. Não é de graça que essa evolução está acontecendo. Você se relaciona bem com o governo federal, se relaciona bem com o governo do estado, fez a diferença, foi fiel aos líderes de estado e de governo federal que sempre te apoiaram e você foi destaque em 2025. Carambeí reconhece, Elisângela Pedroso, você é destaque sim
em 2025. Continue assim, minha amiga Elisângela, que Carambeí agradece. Destaques 2025, nós vamos agora para uma cidadezinha mais linda do Brasil. Eu quero destacar aqui um prefeito extremamente atuante e que teve que reerguer e colocar no mapa de novo a cidade tão importante no estado do Paraná, cidade turística, cidade do agro, cidade pujante demais. Prefeito Rildo, lá de Tibagi. Você e tua equipe são sim destaques em 2025. Você teve que pegar essa cidade neste primeiro ano e reorganizar ela. E você tem feito isso muito bem. Com relacionamento com ambos os governos, com uma estrutura bem montadinha. Você foi atrás, avança, sai do Rio Tibagi, vai para Curitiba atrás de coisa, vai a Brasília e está conquistando cada vez mais coisas para a tua cidade e para os teus munícipes. Parabéns, Rildo. Você é destaque sim em 2025. O Estado se faz de cidades grandes, porte, médio porte, pequeno porte. Este conjunto forma o nosso querido Estado do Paraná. E cada um tem que ser pujante. Senão, se no meio desse circuito alguma coisa está quebrada, não anda. E o município pequenino de Ipiranga, grande Ipiranga. Prefeito de Ipiranga, meu querido amigo Douglas. Douglas, eu conversei para o tamanho dessa cidade, não vou dizer 5, 6, 8, mas mais de 10 pessoas para fazer essa análise. Você é destaque, Douglas, em Ipiranga em 2025. Você cuidou dessa cidade, Douglas, de uma forma tão carinhosa, tão correta, tão disciplinada, que está tendo o reconhecimento de todos e o respeito do governo do estado e do governo federal nas coisas que você precisa em Ipiranga. Portanto, Douglas, parabéns, e você é sim destaque em 2025. Parabéns à cidade de Ipiranga. Senhoras e senhores, os destaques de 2025 numa cidade pujante, que é a cidade de Castro. Um senhorzinho de bastante idade, mas de bastante experiência. Um cara que eu tenho um respeito muito grande. Dr. Reinaldo, o senhor fez um trabalho maravilhoso nesse ano de 2025. O senhor chega ali com o seu jeitinho, vai entrando, não é aquele jeito, né? Não, é um jeitinho. E todo mundo respeita. Sabe por que todo mundo respeita? Porque tem história, né? E tem também, doutor Reinaldo, a sorte de ter um cara chamado Moacir Fadel. O Moacir tem sido um braço direito. O Moacir, independente de quem ganhasse a eleição em Castro, jamais ele iria abandonar Castro. Ele ama Castro, né? E o Moa continua ajudando muito. E, aliás, tudo do governo do estado que chega em Castro, vai pelas mãos do Moacir. Moacir Fadel, parabéns pelo carinho que você teve e continua tendo com a cidade de Castro, com a região dos Campos Gerais. Mas, em especial também, parabéns ao prefeito Reinaldo Cardoso pela uma história de vida, de modelo, de exemplo e de organização para fazer Castro cada vez mais forte. Portanto, é destaque sim em Castro em 2025, é destaque Dr. Reinaldo, prefeito, e é destaque o eterno prefeito de Castro, Moacir Fadel. Meus queridos, achamos essa forma divertida, porém com uma mensagem séria para falar sobre os destaques de 2025. Gratidão, acima de tudo, por um ano maravilhoso. E que 2026 seja um ano próspero, de saúde e de paz. A todos vocês que foram destaque, de uma forma ou de outra, dentro de casa, na família, na luta do dia a dia, parabéns. Todos são destaques. Todos. Se você for analisar a vida de cada pessoa, cada um tem um ponto para ser destacado. E graças a Deus, do bem. Portanto, você que está me assistindo agora, poderá, quem sabe, nesse ano que passou, ano que vem, ser destaque em 2026. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, família. Obrigado, Deus. Obrigado a você que acredita no meu trabalho e que sempre está junto com a gente.